Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre os relacionamentos. Lógico, em homenagem ao Dia dos Namorados. Eu sou taróloga e as pessoas me buscam muito para saber de relacionamentos. Querem saber se vão arrumar um amor, se vão arrumar um relacionamento, se o casamento subiu realmente no telhado ou se é coisa da cabeça, se o crush pode virar namorado. Então, normalmente, num atendimento de tarô, o que eu mais recebo de demanda sempre tem, em primeiro lugar, os relacionamentos. Em seguida, vem o dinheiro, o trabalho, né? E depois a pessoa busca outras coisas. Mas o relacionamento está no top da lista das perguntas aos oráculos. E é interessante que, como nós, seres humanos, precisamos, né? Tá vinculados a alguém, sentir o amor, tá por perto. Boa noite, Giz. Marice, a Aline já tá aqui, já vou botar ela na sala. Então hoje eu convido vocês a essa trajetória. A Aline veio aqui novamente, sempre de muito bom humor, sempre com muito carinho e amor, trazer para vocês como funciona as relações na visão das constelações familiares, na visão sistêmica. E é claro que no final sempre tem a tiragem. Hoje eu vou ver o tempo que a gente vai levar aqui, eu vou tentar fazer 3 tiragens. Uma para quem está firme numa relação, outra para quem está paquerando, o crush, e outra para quem está solteiro e está querendo arrumar alguém. Então, se der tempo, eu faço as 3 tiragens para atender a todas as pessoas, né, que estão buscando, de alguma maneira, o amor, estar com alguém, ter um relacionamento. Deixa eu tentar puxar a Aline aqui para a sala. Aline, eu preciso que você peça para entrar. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu não consigo puxar se você não pedir para entrar. Você vai ter que pedir para entrar. Não consigo puxar você para a sala. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu botei para adicionar você como moderador. Vamos ver se entra. Bem-vindos, né? A mais uma live. A gente agora está numa pegada forte aí das lives. E essa é um assunto, né? Que é muito, que a gente busca muito, se ter alguém na vida, né? Para não ficar sozinho. O ser humano não é um ser gregário que precisa ter sempre alguém por perto. E aí, consegue me ver? Pois é, você acabou de cair. Você acabou de cair. Vai ter que pedir de novo. Deixa eu ver se eu consigo te puxar. Deixa eu ver agora, eu pedi para você entrar ao vivo comigo, vamos ver se dá certo. Voltou. E aí, Aline? Ah, Agora eu tô tô com te vendo a longe. câmera ao contrário aqui. Eu tô te vendo de longe agora. Peraí. Agora veio, voltou. Você consegue me ver? Sim, consigo. Agora eu tô conseguindo te ver. Engraçado, eu cliquei em cima do seu nome, adicionar a Aline para um evento ao vivo. Aí eu fiz diferente dessa vez. E aí, que bom que deu certo. Olá, que bom te ver! A outra live, pessoal, ela Finalmente! fez o tempo inteiro sem estar me vendo. Finalmente! Deu certo, Mas viu? então, falar de relacionamento. Dia dos Namorados chegando, todo mundo com aquele friozinho na barriga. E eu acredito que nessa época do ano as procuras são ainda mais intensificadas, né, em relação ao tarô, É, para em olhar relação. para relacionamento. E é muito interessante, né? Hoje eu fiz um jogo.
Hoje eu atendi uma cliente e ela queria saber, o jogo dela foi maravilhoso, porque ela queria entender a dinâmica que ela usa nas relações de modo geral. E o tarô e o baralho cigano assim, mostraram para ela que ela precisa olhar para o pai e para a mãe dela. Geralmente está sempre lá, né? Está sempre na raiz. E é interessante a gente pensar. Acho que assim, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente começar olhando para o solteiro, né? Para essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Que eu acho que a origem dos relacionamentos, com a forma como a gente se relaciona com o outro, está muito ligado na forma como a gente se relaciona com a gente, né? Então, eu acho que você vai identificar aí o que eu estou falando, mas é importante a gente pensar que existe uma diferença entre solidão e solitude. E aí, as pessoas, elas não têm costumado olhar muito para isso hoje em dia. Então, as pessoas sentem um desespero de estar sozinha, né? Então, assim, eu preciso estar com alguém, eu preciso estar namorando, eu preciso estar num relacionamento. Existe todo um apelo social em relação a essas questões. E, na verdade, esse período que a gente passa sozinho é uma oportunidade que a gente tem de olhar para a gente. É uma oportunidade que a gente tem de se desenvolver como indivíduo. Por quê? Porque o relacionamento, ele é baseado na esfera individual e na esfera do casal. Então, uma vez que a gente se relaciona, só consegue estar bem se relacionando com o outro, é porque tem um buraco dentro da gente que a gente espera que o outro preencha. E esse buraco, na maioria das vezes, vem da infância. Por quê? Porque a nossa relação com a nossa mãe, ela é simbiótica. A relação do bebê com a mãe é simbiótica. O bebê precisa da mãe para sobreviver. E aí, não importa que a mãe dê todo o amor que ela tenha para aquele bebê, que o bebê ele quer exclusividade. O bebê quer a mãe o tempo inteiro, o bebê quer todo amor do mundo. O bebê era a mãe, ele estava dentro da barriga daquela mãe. Então, da hora que ele sai, o que ele recebeu vai ser insuficiente para o que ele tinha quando ele estava dentro. E aí a gente cresce e existem essas lacunas dentro de nós. Que se a gente não olhar, se a gente não tratar, se a gente não buscar preencher com a gente mesmo, com o auto-amor, a gente vai projetar no outro, no nosso relacionamento. Então, assim, obviamente, sempre vai existir alguma projeção, né? Obviamente, sempre vai existir ali uma conexão. A questão é que, obviamente, é necessária essa fusão. Porque o que acontece? No início do relacionamento, vamos lá, no período do namoro, existe aquela paixão arrebatadora, aquela simbiose que você quer estar o tempo todo com o outro, você quer estar ali respirando o ar que o outro respira. E isso é muito importante para que haja entrega, para que haja o desenvolvimento da confiança, para que você fortaleça o vínculo e os laços com o outro. Só que, o que acontece? Nós também temos um desejo de liberdade, de independência. E aí, com o tempo, se a gente vai se mantendo nessa fusão, nessa simbiose, a gente começa a se sufocar. E aí, geralmente, existe aquele padrão onde tem um que quer se fundir, que quer a simbiose, e o outro que está ali sufocado, não aguenta mais, porque está tentando ter algum espaço para si. Quanto mais tenta ter um espaço, mais o outro tenta agarrar, porque se sente de alguma forma inseguro. Então,
Então, quando o relacionamento para ele se desenvolver, ele precisa de confiança, de reciprocidade no sentimento, de compromisso com o aprofundamento da relação, com o aprofundamento individual também. E quando você não tem isso, você gera uma ansiedade, uma dificuldade de entrega, uma insegurança. Então, assim, é impossível a gente não olhar para essa primeira fase. É impossível a gente não olhar para aquele bebê. É impossível a gente não acolher essa nossa parte que precisava ser acolhida porque ela estava se sentindo sozinha no mundo. Então a gente precisa desse fortalecimento. E para as pessoas, muitas vezes, fica aquele negócio assim, ai, criança interior, que raio de criança interior é esse? Não quero mais saber. Essa criança é ferida, bota um band-aid aí e resolve esse problema. Então, assim, porque é algo muito subjetivo, né? Sendo que, na verdade, a criança interior é uma parcela da nossa psique. Então, é uma partezinha de nós que está ali, viva, e que a gente geralmente tenta não acessar, porque ali estão os nossos traumas mais profundos. Então, dói. 7 anos. Os principais Exatamente. traumas estão do 0 aos 7 anos. Só te cortando, para poder eu não perder. Eu Pode. achei interessante disso aí que você falou, por conta de uma situação, né? Quando a pessoa conhece a outra e eles estão em tempos diferentes na busca pelo autoconhecimento. Então, é muito difícil. Hoje eu vejo isso por mim, né? Eu tô solteira e eu tenho uma dificuldade de encontrar um relacionamento porque eu não tenho esses apegos, nunca tive. E agora eu tenho menos ainda, porque a minha solitude, a minha independência, eu tô há tanto tempo sozinha que é como assim, eu me basto, sabe? Então, para uma pessoa conseguir me acessar, ela vai precisar vir mesmo do mesmo jeito que eu tô, sabe? Ela não tendo uma dependência. Porque nós somos dois. Eu tenho uma frase que eu não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, mas é uma coisa que eu sempre falo. Eu nasci sozinha, provavelmente vou morrer sozinha. A não ser que eu tenha aí um karma coletivo com outras pessoas. Então, assim, simplesmente eu tenho que aprender a lidar com todas essas situações sozinha. E quando tem o outro, esse outro ele tem que vir para agregar algo e eu agregar algo a ele. Então, a partir do momento que a pessoa gera essa dependência em que o ar que você respira tem que dar uma parcela desse ar para o outro, fica muito difícil manter uma relação. Então, hoje eu acho até o nível de desenvolvimento espiritual, porque eu considero essa busca por autoconhecimento o lado espiritual da gente. É aquela busca, depois dos 50 anos, quem tem mais de 50 que está aí na sala pode botar aqui no chat, depois dos 50 é como se a gente tivesse uma pressa, uma ânsia de entender o que está além, porque a gente está mais perto do outro lado agora. Então vem essa ânsia de eu preciso descobrir, eu preciso conhecer mais fundo quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo. E quando a outra pessoa está num outro momento, fica muito difícil, porque eu não tenho um equilíbrio. Então eu vejo muito dessa maneira, o desequilíbrio. E aí vem aquela frase que eu ouço de várias clientes minhas. Eu cansei. Eu cansei. Isso me dá uma lombeira ter que começar tudo de novo, porque esses homens, as mulheres principalmente, né? Esses homens, eles estão casados com a mãe deles. Eles estão buscando uma mãe e eu quero um homem. Então, isso eu estou vendo demais, muito mesmo, muito forte. E eu estava conversando hoje com a minha cliente, eu falei isso para ela. O grande problema hoje está sendo que o homem, ele é o provedor. O homem é o masculino num relacionamento. E os homens hoje, eles estão numa posição de feminino. E a mulher está assumindo a posição do masculino. E já começa tudo errado aí. E aí a tendência é dar errado. Porque mulher é para ser a mulher da relação. E os homens estão sendo
as mulheres e os homens. Então tá tudo alterado. E eu queria saber de você se faz sentido isso que eu estou falando. Porque é uma dinâmica que eu vejo nas minhas clientes, delas numa posição de masculino, e quando eu aprofundo mais nos jogos, eu vejo as dinâmicas com pai e mãe. Elas buscando o amor da mãe nos homens, os homens buscando o amor da mãe nelas, e ninguém trepa com mãe, não é verdade? Então não tem sexo. Não tem sexo, as pessoas não têm conexão sexual. E aí os relacionamentos ficam frios, sem, sem tesão. Não tem tesão. Já começa sem tesão. Como é que pode isso? Então eu queria que você falasse um pouco disso aí. Eu já te interrompi, já vim metendo o pé na porta. É isso aí. Então, primeiro eu já vou meter o pé na tua porta, né? Porque já vou começar com a sua crença limitante, né? Eu vim sozinha, eu vou sozinha. Então, que crença é essa? O que você vai encontrar para sua vida? Vou deixar só aqui e vou correr. Já vou pro próximo tema. Não, Porque se você não acredita eu que espero você demorar possa. muito a morrer. Eu espero demorar Mas se muito a você não morrer. acredita que você possa ter um companheiro de vida para estar ao seu lado, você nunca vai encontrar mesmo. Sendo que essa questão de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, é aquilo, a gente não vai encontrar ninguém perfeito. Então a gente precisa ter a consciência que vai haver aí uma evolução conjunta. E a gente tem que estar, a gente tem que entender que o relacionamento, na verdade, né, o namoro, ele começa para a gente conhecer, assim, encontrar no outro se nós compartilhamos das mesmas necessidades e valores ali. Se a gente vai encontrar no outro aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente busca para a nossa vida. Então, sendo que, no seu caso, uma dessas buscas é a questão do desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento pessoal. Porque você já compreendeu que um relacionamento para você, para dar certo, precisa desse caminho de evolução. Porque se os dois estão aqui, né, vocês se encontram aqui nesse lugar, se você começa a seguir em busca dos seus conhecimentos e o outro continua aqui, vai desconectar. Então, isso é o básico do básico. Você já sabe que você precisa disso. Agora, você vai encontrar alguém pronto? Não. É preciso haver a compreensão no sentido de eu tô aqui para te apoiar nessa jornada, mas o caminho é seu. Eu tô aqui para te acolher na sua dor, nas suas dificuldades, mas a busca é sua. Então, a gente estar no nosso lugar e não no lugar de e aí, você vai ficar pronto quando? Né? Vamos agilizar aí esse processo? Inclusive, se você quiser uma sugestão, eu acho que você devia emagrecer, eu acho que você devia parar de fumar, eu acho que você devia ir para a igreja, inclusive eu acho que você devia mudar de igreja, porque aí você já está naquele lugar de querer mudar o outro, né? E aí a gente já sabe que não funciona. Bert tinha uma frase que falava, né? Ninguém fica onde não é aceito. Então, se eu não sou aceito como eu sou, não tem espaço para eu ficar. E aí, indo para a dinâmica que você trouxe em relação à mulher estar no polo masculino e o homem estar no polo feminino, isso é falta de pai. E aí você vai olhar culturalmente. A gente tem milhares de mães solos no Brasil. E aí você tem aquela dinâmica onde o pai não está dentro da família. O pai não está dentro de casa. Qual é o exemplo de homem que esses homens têm hoje em dia? Não tem. A maioria não tem. E está ficando cada vez pior. Por quê? Porque aí o que acontece? A mulher tem um filho e aí esse filho entra no lugar de marido. Eu não preciso de outro homem, eu já tenho o meu. E aí eu vou construir esse filho para ocupar esse lugar na minha vida. E aí ele se torna o filhinho da mamãe. E aí você vai para esse lugar de que a mulher que está em casa é a mãe e eu vou arrumar uma amante na rua. E de fato não existe conexão. Porque aquela mulher
que tá dentro de casa, ela tá dentro de casa para fazer o que a sua mãe faz. Ela tá dentro de casa para arrumar, ela tá dentro de casa para botar dinheiro, porque a mãe é que sustentava a casa. A mãe era a provedora. Ela estava dentro de casa para entregar o prato de comida na mão. Ela estava dentro de casa para fazer tudo isso. Ela não estava dentro de casa para transar com o filho, né? Então não vai ter atração sexual. Não vai ter essa conexão sexual. E aí, aonde vai vir a conexão sexual? Da rua. Vai vir da rua. Porque aí a mulher que tá fora é que é que ela instiga, é que ela é mais sensual, é que não tem que conviver com aquela parte desagradável, né? Então ela é mais divertida, né? Ela é mais sedutora. Não Ela reclama, só tá ali não é chata. Não, ela só sai para jantar, ela só sai para diversão. Aí o que que acontece? Duas crianças que se conectam ali, né? Criança interior de cada um ali encontra seu lugar feliz, seu cantinho feliz no mundo, vão pro play. E aí essa dinâmica, ou então você tem até a opção de ficar dentro do relacionamento falido, né? Você não trai, mas você também tá ali naquele relacionamento, muitas vezes de conveniência, onde você fica se arrastando por causa de filho, onde você fica se arrastando porque separar dá muito trabalho, custa muito caro, vai mudar o padrão de vida. Então você vai levando, já perdeu a libido mesmo, já perdeu. Então, assim, vamos, só vamos, não pensa nisso, não. É muito interessante você estar falando que a gente fala que o tarô ele é amoral. O tarô tá ali para responder o que você pergunta. Sim. Então, se você Assim, trai, o tarô não tá nem aí se você tá traindo, se você não tá. E a gente vê muito, eu faço muitos jogos onde eu vejo que é o ego da pessoa que está prendendo ela ali. Já não existe mais sentimento. E a pessoa está apegada àquela relação. E jogos de aí eu poder pergunto, aonde está o amor? são jogos de poder. Muitas vezes o que você vê ali é um jogo de poder, é uma dominação. E aí o que está alimentando, e isso é o quê? É uma criança cheia, né? Aí a gente volta para a criança. É a criança cheia de capricho. Você vai fazer o que eu quero. É a criança mimada. Não aceita, não aceita limite, não aceita ser trocada, não aceita ser abandonada. Eu já E aí ouvi uma você tem vez. uma. Pode falar. Pode concluir. Eu já ouvi. Não, aí eu ia falar, você vai ter um adulto, você vai ter uma relação ali, onde você vai ter um adulto demandando, emocionalmente, muitas vezes materialmente, muitas vezes emocionalmente, e você vai ter outro que está ali na condição de tentar suprir indefinidamente, infinitamente aquele buraco que é um buraco negro, que você não vai conseguir tampar nunca. E aí fica essa relação ali de retroalimentação, onde eles estão conectados pela falta. Não é o excesso de amor, Não, é a eu falta. já vi conexão pelo ódio, Também, pelo rancor. também. Eu já vi de uma cliente minha que ela falou assim: ué, ele comeu a carne, agora ele vai ter que roer o osso, porque eu não me separo. Então a pessoa fica até como forma de vingança na relação. Sim, Tipo assim, sim. eu fui tudo para ele, fiz tudo por ele, agora ele acha o quê? Que ele vai me descartar assim? E a pessoa. E aí eu fico olhando, lógico, a gente tá jogando, a pessoa vai contando as histórias, né? E eu falo, e a tua felicidade fica onde nisso tudo? Quer dizer que a sua felicidade também não importa. A vontade de você ver ele infeliz é maior que a tua vontade de ser feliz. Sim. Porque preenche o tempo, preenche a cabeça. Isso me impede de olhar para as minhas questões, isso me impede de acessar a minha dor. Enquanto eu estou ocupada com você, eu não tenho que lidar com a minha dor. E quando eu falo dor, eu não estou falando desse sofrimento cotidiano. Eu estou falando daquela dor, né? Aquela dor. Aí a gente volta lá para o pai e para a mãe. Aí a gente volta lá para o abandono.
Aí a gente vai voltar lá para aquelas feridas emocionais da infância. Relações que às vezes foram abusivas, relações que têm ali traumas que estão bloqueados, que a pessoa não consegue acessar de forma consciente. Então, tudo isso, tudo isso. E aí, como é que você faz dentro desse processo de namoro, onde tudo é lindo, né? Onde tudo são flores, onde são as máscaras se encontrando, onde você não tem que lidar com a sombra, né? É ali o período da paixão, onde você está ali vivendo a melhor experiência. Aí o que, que as pessoas querem? Elas querem essa sensação para sempre. Elas querem estar apaixonadas para sempre. Então, na hora que a paixão começa a minguar, a esfriar, a pessoa entende que o relacionamento está acabando. Aí, o que que acontece? Aí você entra nas cobranças. Porque você não me ama mais, porque você não quer mais saber de falar comigo, porque no início você me mandava flores, porque no início a gente se falava o dia inteiro, porque no início... E aí você fica Só que o relacionamento mudou. Agora são outras pessoas. E aí, se você vai olhar, o casamento é o quê? O casamento é um contrato. Quando você decide que você quer ficar com aquela pessoa, você faz um compromisso. E esse compromisso se renova diariamente. Então, e eu tenho que diariamente rever esse contrato. Não é renovar aquele contrato de quando eu conheci a pessoa, mas renovar e revisar esse contrato no sentido de... E como que a gente faz isso? Comunicação. A gente faz isso a partir de um lugar de autoconhecimento, de individualidade, porque eu tenho que me questionar. Eu tô feliz? As minhas necessidades estão sendo atendidas? Eu tô tendo espaço para minha individualidade, para minha liberdade? A gente está caminhando no mesmo sentido? O casal está tendo tempo para estar junto? O casal está sendo um casal? Ou o casal está sendo duas pessoas que coabitam? Ou está sendo dois pais que cuidam dos filhos, debaixo do mesmo teto? E isso quando não bota no filho a conta. Tadinho, não vou separar agora, tadinho do meu filho. Porque se eu não tivesse filho, eu já tinha separado. Mas eu não tenho coragem de separar com os meus filhos agora. Então, assim, é algo que a gente escuta com frequência. E é triste. Não é Tem questão outra coisa. de você julgar. E eu sempre trago esse alerta. Você não acha que é um peso muito grande para o seu filho ter que ser responsável pelo casamento de vocês? Exatamente. Você não acha que é um peso muito grande para uma criança ser responsável pelo relacionamento dos pais? Tem certeza que é essa escolha que você quer fazer? E aí é uma forma de tentar trazer para essa pessoa um olhar diferente para a responsabilidade dela dentro desse relacionamento. Porque relacionamento é coisa de adulto. E para você se relacionar, você precisa de autorresponsabilidade. Você precisa reconhecer a sua parcela de responsabilidade dentro daquele relacionamento, dentro das escolhas que são feitas ali, inclusive a escolha de permanecer junto diariamente. Não importa as dinâmicas, você está escolhendo todos os dias permanecer junto, assumindo as consequências de escolher permanecer junto. Assim como, se você escolher se separar, você precisa assumir as consequências da escolha de se separar. Só que, se nós estamos lidando com adultos imaturos, com crianças grandes, criança quer ser inocente. Criança não quer ter que lidar com culpa.
criança não quer se responsabilizar, né? A fala da criança, não fui eu. Primeira coisa que a criança fala, não fui eu. A culpa é dele. A culpa é dela. É a segunda, né? A primeira não fui eu, foi ele. E aí você tá naquela dinâmica de colocar a responsabilidade no outro. Então, esse desenvolvimento, ele precisa começar por cada um. E ele é contínuo. Porque, assim, uma escorregada é suficiente para você voltar para um padrão antigo. Você piscou, você já escorregou ali e já voltou. A verdade é essa. Por quê? Porque, imagina, né? Eu tô aqui há 40 anos vivendo num padrão. Você acha que eu vou levantar amanhã e sou uma nova mulher? Agora eu sou assisti uma live, fiz uma constelação, joguei tarô, agora eu sou uma pessoa resolvida, entendeu? Todos os meus. Inclusive, vou na padaria encontrar o amor da minha vida, porque eu sei que é hoje. Então, assim, não é de um dia para o outro, não é um jogo de tarô, não é uma constelação que vai promover essa mudança. O que é isso? O que é a constelação? O que o tarô faz? Uma ampliação de consciência. Te faz olhar para aquele lugar que você não está conseguindo enxergar sozinho. Aí vira e fala assim, ó, olha para lá. Você está olhando para o lugar errado. O problema não está ali no marido, porque se você largar esse, você vai encontrar outro igual. E se você largar o outro, você vai encontrar o terceiro. Porque enquanto você não olhar para você, você vai estar buscando no outro a solução para seus problemas ou a responsabilidade pelas suas culpas, pelos seus erros, pelas suas tristezas. Hoje eu estava até falando para essa minha cliente, né? Assim, foi bem claro a crença limitante dela e mostrei para ela o que ela precisava olhar, né, na questão. Mas eu falei para ela, não se culpe, porque é difícil. E Muito. para mim, hoje eu fiz um vídeo, que eu não sei se já está no ar, já foi para o ar, exatamente sobre relações tóxicas. Que muitas vezes a gente acredita que um relacionamento tóxico é com uma pessoa que está maltratando a gente. E nem sempre um relacionamento tóxico, a pessoa está te maltratando, mas ela está apenas reforçando a sua crença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem crenças que são tão fortes, elas foram tão fortalecidas ao longo da vida, que você não vai conseguir resolver ela numa regressão apenas, em constelação de você. Uma coisa é você trazer para a consciência, fazer vários trabalhos, e a crença sempre vai estar ali te cutucando. Ou você vai estar atraindo pessoas que reforçam ela. Porque é o que eu falo, a crença ela abriu uma estrada na tua vida. E essa estrada já está pavimentada. Quando você traz essa crença para a superfície, você começa a construir um outro caminho diferente daquele. Mas esse outro caminho está cheio de matagal. Qualquer escorregada, você vai para o pavimentado. Então, é dessa forma que funciona. Não adianta, assim, pode ter 500 milhões de terapia. Você pode fazer. Eu mesma já fiz vários trabalhos, muitos mesmo, para trabalhar minha crença limitante com a doença. E volta e meia, eu escorrego. Às vezes é uma frase que alguém fala para mim, pronto, pum, é o suficiente. Sim. E aí eu tenho que ficar. Mesma coisa relacionamento. Isso não é seu, isso não te pertence, isso não é seu, isso é da pessoa, não é seu. E é muito difícil. Então, quando e eu tenho outras crenças. Uma das crenças que hoje, para mim, eu acho que eu já melhorei muito, é de que o homem não presta. Que o homem é tudo igual, o homem tudo trai, o homem Não, vai me hoje chifrar, eu vai vim chegar uma hora sozinha, eu vou morrer sozinha. Mas eu melhorei muito. Hoje eu não vejo mais os homens dessa maneira. E sabe o que me ajudou? Os jogos. Eu atendo homens.
E acreditem, mulheres, eles sofrem igual a gente. E vou dizer mais, hoje em dia, ser homem está muito difícil. Sim, Está muito difícil ser homem porque nós estamos tirando ele do lugar de homem. Nós sim, precisamos olhar para como a gente está funcionando hoje, desculpe o termo, de medir o tamanho maior que o deles. sim. Que é isso que a gente está fazendo, a gente está destruindo a masculinidade dos homens. É lógico que eles estão permitindo isso, mas nós precisamos acordar, sabe? E voltar para a nossa posição de mulher. A gente está pisote. Os homens hoje não podem mais elogiar, os homens não podem mais jogar um charme para cima da gente. Não pode, eles têm medo. Eles têm medo do que a gente vai fazer com eles. Então a gente tem que ter muito, a gente tem que também ter essa consciência. Tem que ter essa consciência do que a gente está fazendo com os homens. Né? Eu atendo homens que vêm muito fragilizados. Eu tenho um amigo psicólogo que ele falou, Nádia, acredite, eu atendo muito mais homens sofrendo por amor do que mulheres. E olha que interessante isso que você está trazendo, porque nós estamos nesse lugar em duas pontas, porque nós estamos nesse lugar hoje como mulheres que se relacionam e nós estamos nesse lugar como mães que criam filhos, homens, para si, para satisfazer as suas carências pessoais, o seu afeto, para depositar ali a, a sua o seu afeto, né? Vou usar essa expressão para não chocar muito. Mas enfim. Eu gosto de chocar. Mas enfim. Então a gente precisa estar atenta a isso. Porque várias vezes eu já olhei assim para situações onde eu coloquei, falei assim, onde eu me posicionei assim, falei, coitada da sua nora. Porque você está vendo uma criança que está sendo criada não para ser um homem. Não para ser um homem. Mamãe. Exatamente. E aí, assim, coitada dessa nora. Então, E isso que você trouxe também, né? Muitos filhos sem a presença do masculino dentro de casa. sim. E o Às vezes, masculino forte. um O masculino forte. Às masculino, vezes é nem porque não o tem um pai. homem, não é o masculino, é o homem no masculino. Sim, porque às O vezes. homem exercendo a sua paternidade, o homem exercendo o seu lugar, a sua função de marido, de provedor, de homem dentro de casa, no masculino ali, né? Que é o quê? É aquela pessoa que provê, é aquela pessoa que protege, é aquela pessoa que que tem a segurança no sentido daquele olhar ali, né? De segurança da família, é aquele homem que está ali num lugar de apoio, de suporte, de decisão. Então, de ação quando é necessária, que toma a frente para a ação. Não fica esperando a mulher mandar. Não fica esperando a mulher chegar, faz isso, faz aquilo, vem aqui, compra aquilo. Não sabe fazer um mercado. Gente, quer ver o Não apaixonado sabe o que homem está que lava a faltando na louça e arruma a geladeira para ir no casa? mercado e comprar. Precisa que a mulher fale. E aí vem toda aquela questão da carga mental, né? Que é o trabalho invisível da mulher, né? De ter que dar conta de tudo o tempo inteiro. Por quê? Porque não tem um companheiro. Tem um filho. Não tem um homem do lado. Né? Tem mais um filho, exatamente. Então, dentro disso tudo, existe aí várias nuances que precisam ser olhadas em relação ao papel realmente que a mulher vem desempenhando. E aí você vira e fala assim, aí o que a gente escuta com frequência é: ah, mas se eu não fizer, ele não faz. Ele não vai fazer no seu tempo.
Ele não vai fazer do seu jeito. Pai é pai, mãe é mãe. Ou ele não Você vai precisa fazer. dar espaço para o pai ser pai. Você tem que dar espaço para o homem ser homem. Ele não vai fazer do jeito que você quer, da hora que você quer, da forma como você quer. Ele vai fazer do jeito dele. E aí é a questão do controle. Aí é questão de você achar que só você tem razão, que só você acerta. E aí é nisso que você vai Ele não faz tolhindo. tão bem quanto eu, né? Ele não faz tão bem quanto Não. eu. E aí você começa na competição ali pelo quem tem o falo maior, Exato. né? É desse jeito. Eu queria que você falasse um pouco, cada hora que a gente está falando só de casado, dos solteiros, porque isso muito me interessa. Então, pode falar. O que a gente tem mais visto hoje em dia, e é interessante, sabe? Porque eu atendo as pessoas e as pessoas querem um relacionamento e elas não se relacionam. Eu até eu fiz um comentário numa página ali, da onde você está falando, como é que estão os relacionamentos? Eu até brinquei, falei assim, nossa, eu moro em Brasília e diz que Brasília é a terra do solteiro. Eu entendo isso mesmo, que todo mundo continua solteiro. Porque as pessoas hoje, o que eu mais ouço é ninguém quer nada com ninguém. As pessoas querem transar e sair fora, é um cardápio humano, todo mundo transa com todo mundo e ninguém assume relacionamentos. E Sim, aí, tem uma situação da visão sistêmica que eu achei muito interessante de você entrar no campo do outro, você pegar a energia do outro. Com cada pessoa que você transa, você entra no campo da pessoa e fica com aquela energia com você por não sei quanto tempo. E as pessoas continuam, né, nessa vibe. E o quanto isso pode estar realmente afetando a pessoa entrar num relacionamento. Eu posso dar um exemplo meu, né? Que eu falei assim, cara, eu preciso fazer diferente do que eu fiz até hoje. Eu acho que eu buscava nos lugares errados, eu agia da maneira errada. Como é que eu agia? Aí eu comecei a pontuar. E eu falei, eu vou fazer o oposto disso. E se tiver que aparecer alguém, ótimo. Se não tiver, vou continuar sozinha e eu fico bem sozinha. Assim, ó, é a solitude mesmo. Não é algo assim, eu preciso. Eu vejo aí as pessoas desesperadas porque não tem alguém. Eu não funciono dessa maneira. Eu fico muito bem sozinha. sim, Faz falta? Faz falta ter alguém para você fazer coisas junto, viajar, passar final de semana. Faz muita falta. Mas não é a coisa assim que me desesperadora. Para mim, não é. Mas eu sim. queria que você falasse um pouco dessa situação. Por que as pessoas querem tanto se relacionar, que é o que eu vejo quando eu jogo, mas, ao mesmo tempo, elas não querem? Que a sensação que eu tenho é exatamente essa. Uma vez eu lembro que você falou para mim assim, você quer realmente um relacionamento? Porque você tem tanto a sua vida já tão organizada, que eu até sempre falo, né? Eu falo para você isso. Eu quero um relacionamento de final de semana. Eu não quero casar, não quero morar com ninguém mais. Eu quero cada um morando na sua casa e a gente faz coisas juntos. É uma relação. Eu tenho amigas que têm relacionamentos assim e já estão há mais de 20 anos juntos. Não é porque você Uhum. está casado com alguém que você precisa morar na mesma casa da pessoa. Pode ter um relacionamento duradouro, e cada um tem sua casa e fazem as coisas juntos, mas tem a sua individualidade preservada, mesmo tendo a vida juntos em alguns momentos. Dias de trabalho, de correria, de serviço, cada um está na sua casa. Final de semana é dos dois, de estarem juntos, fazerem coisas juntos. É uma forma de ver a vida, é uma forma de ver os relacionamentos. Eu conheço pessoas que vivem assim e vivem muito bem, até muito melhor do que muitas pessoas que estão juntas morando dentro da mesma casa e que quase se matam dentro de casa. Né? Então, assim, o tipo de relação, eu acho que é o que menos importa. O que eu não consigo entender é porque as pessoas querem um relacionamento e, ao mesmo tempo, parece que não querem. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa para se relacionar? O que a gente busca no relacionamento? Qual é o essencial? Conexão. Eu preciso me conectar. E se eu não estou conectada comigo mesma, como eu vou me conectar com o outro? Se eu não olho para mim, como que eu vou
realmente olhar para o outro. Então, o que acontece? Realmente, a gente está numa época em que você tem ali, 3 segundos, né, para você prender a atenção de alguém. E se começar com muita conversa, com muita falação, já cansei. Então, eu não olho para mim, eu não me conecto comigo, eu não olho para as minhas questões, eu não sei conviver comigo mesma de uma forma saudável. E aí, como eu vou querer conviver com o outro? E aí vira uma neurose, onde quando eu encontro alguém, é alguém que para ali preencher um buraco, complementar a minha doença, né? São as doenças que se encaixam, né? Então, é aquele dependente que encontra o codependente, é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, que encontra aquele que quer que faça tudo por ele, é o narcisista que encontra a vítima, e por aí vai. Então, você entra em dinâmicas doentias, relacionamentos doentios. E aí a pessoa fala, não quero relacionamento, porque isso é relacionamento, não quero. E aí o que você escuta? Todo mundo falando, porque minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, porque meu marido isso, meu marido aquilo. Se você chega numa roda, é difícil você ter uma pessoa que está elogiando o marido, elogiando a esposa. Geralmente é só criticando, criticando, criticando. E assim, não consegue olhar para o outro com amorosidade, com compaixão e virar e falar assim, tá, vamos trilhar junto, vamos buscar junto um caminho de desenvolvimento. Então, já que não tá bom, né, já que a gente está aqui reclamando que precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, a gente não está conseguindo se comunicar direito. Então, assim, vamos buscar alguma coisa? E não é terapia de casal. Nada contra a terapia de casal, mas assim, a terapia de casal é uma ferramenta, mas você tem outras ferramentas também para complementar isso, e pode ser um projeto do casal juntos, pode ser um dia para o casal estar junto, de fato conectado, sem estar um grupo de amigos, sem estar filho, sem estar. Não, tá só o casal, sem celular. Porque você chega num barzinho, você chega num restaurante, tá as pessoas na mesa assim, ó. Ninguém conversa. Não, Não tem aí contato para visual mais. conversar é assim, olha que legal esse negócio aqui. Ou então conversa por meme, né? No Instagram. Vai trocando o TikTok. Então, assim, não tem aquele olhar para os objetivos do casal, para os projetos do casal, para o desenvolvimento do casal, seja espiritual, seja emocional, seja financeiro, porque brasileiro tem a tendência de não conseguir falar sobre dinheiro dentro do relacionamento. Então, assim, aí espera entrar em crise para começar a brigar. Então, e isso eu falo de carteirinha como advogada, especialista em direito de família, que assim, é a segunda maior causa de divórcio é dinheiro dentro do relacionamento. Então, a gente vai tendo um cenário onde, se eu não consigo. É engraçado a gente falar sobre meditação, né? Meditação já é cientificamente comprovado que ela tem poderes. Poderes, né? Que ela tem efeito, milhares de efeitos, né? De cura no nosso sistema. E aí, quem hoje consegue ficar parado, sentado, de olho fechado, de olho aberto, seja lá o que, respirando, meditando, olhando para si, tirar um tempo para olhar para si, para conviver com você mesmo, para olhar para seus demônios, para sua sombra.
E aí, se você não tolera olhar para você, você vai tolerar olhar para o outro, o demônio do outro, a sombra do outro? Não, vem o próximo. Né? Tem a piada, né? Vamos amar o próximo, então vem a próxima. É mais fácil. E aí, na hora que esse começa a ter muito defeito, vamos pro próximo. E aí, o que eu chego à conclusão? Homem é tudo igual. Não, e às vezes nem espera os defeitos chegarem. A pessoa já troca. Sim, Assim, sim. Porque é isso daqui, ó. Você tem uma fartura, porque tá todo mundo ali nessa energia. E aí você falou sobre a questão da energia. Sim, quando você na vida adulta, eu falei sobre a simbiose do bebê com a mãe. Na vida adulta, o único momento de simbiose que nós vivemos é durante o ato sexual. Então, você vive, você e o outro, eu e o outro somos um. Você está dentro da pessoa. A pessoa está dentro de você. Você quer simbiose maior do que isso? É só a mãe com o bebê. E aí, isso é um vínculo eterno. A questão da energia, né, que a gente fala, é que essa energia permanece ali porque você está trocando com o outro. Então, essa energia vai permanecer ali. Tem gente que fala 6 meses, isso daí é variável, mas assim, a simbiose, aquela pessoa, ela viveu com você algo que é eterno. Ela faz parte da sua vida. Ela deixou uma marca ali. Dali podia ter nascido uma vida. E você ignorar isso é você tratar o seu corpo como se fosse nada. Então, eu até salvei, anotei uma frase aqui que eu li hoje num livro e eu achei ela tão interessante para o tema de hoje, que é assim, o amor não é algo que se receba, o amor não é algo que se perca, o amor é algo que se é, o amor é quem somos. Sentimos amor e felicidade quando começamos a sentir nossa verdadeira natureza. Essa frase é do Lama Tulku Lobsang. Não sei quem é. Não mas é sei se é assim que se profunda, né? pronuncia, já deve ter morrido, me desculpa aí, mas fez todo sentido para mim. Fez todo sentido. Então é assim, né? Falam, se você for para o espiritual, Deus é amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos amor. Se a gente não se ama, se eu não consigo me amar por inteiro, como que eu vou amar o outro? Se eu não consigo estar comigo, como eu vou conseguir estar com o outro? E aí vem um último ponto que eu gostaria de deixar aqui também, que a gente trouxe sobre a questão do juntar, né? É O morar o morar junto. junto, é a união estável, é assim, não, vamos juntar, né? E aí vem assim, não, porque é mais barato, porque isso, porque aqui você tem mil desculpas, sendo que, na verdade, casamento é compromisso. Então, se eu não caso, é porque eu estou esperando algo melhor. E aí você pode dar para você a desculpa que você quiser. Mas a verdade é que, assim, você tá ali esperando algo melhor aparecer. Por quê? Porque você assinar, chegar no cartório, assinar um documento casando, vai ter o mesmo custo, o mesmo trabalho de você chegar no cartório e assinar uma união estável. A despesa que você vai ter de morar junto vai ser a mesma de você casar. Então, a questão é comprometimento. Comprometimento. E aí, hoje, a gente não se compromete com o trabalho, a gente não quer se comprometer com o filho, a gente não quer se comprometer de
marcar um encontro com as amigas daqui a uma semana, né? Fica só no. A gente se vê, a gente se fala. A gente não quer se comprometer. Vai que nesse dia eu quero estar na frente da televisão assistindo Netflix de pijama no sofá e não quero encontrar com você. Ai, eu já marquei. Ai, que chato. Então, assim, o amor, ele tem diversas esferas. Nós temos o amor pelo nosso propósito de vida, nós temos o amor por nós mesmos, nós temos o amor pelo filho, pelo pet, pelos amigos, pela família, pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado. Aí, se eu entro num relacionamento e abro mão de todos os meus amores pelo amor do companheiro, o que que acontece comigo? Aquela pessoa pela qual ele se apaixonou. Aquela pessoa que era interessante, divertida, que saía, que fazia, que chegava com um monte de coisa, hoje é aquela pessoa que está dentro de casa, olhando para minha cara o dia inteiro, que não tem nenhuma novidade, que não tem nada divertido, que só reclama. Por quê? Porque eu abandonei uma parte de mim, a parte da minha individualidade. Porque eu só faço coisa de casal, com amigos em comum, coisa de filho, coisa de trabalho. Então, é importante a gente olhar que o casal precisa se olhar. A gente precisa se olhar. A gente precisa se amar para amar o outro. E para eu me amar, eu preciso estar muito bem resolvida com papai e mamãe. Por quê? Porque eu sou 50% pai, 50% mãe. Geneticamente falando. Eu não estou aqui, ó, sistemicamente, não. Geneticamente falando, biologicamente falando. No mundo, só tinha duas pessoas que podiam me dar a vida: papai e mamãe. E eu sou 50% DNA de papai e 50% DNA de mamãe. E aí, se eu não amo papai, eu não amo 50% de mim. Se eu não amo mamãe, eu não amo 50% de mim. Se eu odeio os dois, eu me odeio. Se eu odeio um, eu odeio metade de mim. E aí, essa é a questão do auto-amor. E por isso que você vê tantas dinâmicas no tarô, assim, tem que resolver problema com pai e mãe aí. Vai lá constelar. Por quê? Porque a treta tá lá. A treta tá lá. E aí você vai enfiando para debaixo do tapete, vai enfiando para debaixo do tapete, só que isso vai se refletir na sua vida, nos seus relacionamentos, porque você vai se desconectando de você mesma para não ter que lidar com essa dor, para não ter que lidar com a treta do papai e da mamãe. Fazemos isso todos os dias. Eu, você e o resto. Porque isso é mecanismo de sobrevivência. Tem uma pergunta aí. Aline, isso mesmo não sendo criado por eles, acho que fica pior ainda, né? Quando o pai e a mãe abandonaram. Sim, porque quando eu falo de pai e mãe, eu estou falando de pai e mãe biológicos. Então, independente de você ter ou não sido criada pelo seu pai e pela sua mãe biológica, você tem uma carga genética. E aí você vai ver, assim, historicamente você, sim, você foi, entendo. Mas mesmo assim, mesmo não sendo criada, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido frases como o sorriso é igual ao da mãe, ou então come igual ao pai, ou então tem o senso de humor da mãe. E referências, né, que alguém faz em relação àquele genitor, um genitor ou outro. E por que isso? Porque independente de você estar convivendo ou não todos os dias, a gente carrega no nosso DNA mais do que a cor do olho, a cor do cabelo. Nós carregamos informações. Ah lá, falando sim! A ferida do abandono também, a gente não sabe a história aí, mas Sim! é uma dor que a criança tem, por que que meu pai e minha mãe não ficaram comigo, né? Então pode ter até uma dor mais profunda até com isso, né?
Sim, porque o que que acontece? A gente, na verdade, dentro dessa questão do desenvolvimento, né? Quando a gente está falando aí de desenvolvimento do bebê, quando a gente está falando dessas feridas emocionais da infância, na verdade, nós estamos falando da experiência daquela criança. Então, não necessariamente do pai ter feito, da mãe não ter feito. Não, a gente está falando de como a criança Interpretou. experienciou aquilo, como ela se sentiu ali. E quando a gente está falando isso, eu estou falando de uma criança que não tinha cognição para lidar com os conflitos, com os sentimentos, com nada. Pois Ela é, falou que foi criada pelos faz uma tios por doença. causa de uma doença quando pequena. Ela foi morar com eles com 2 meses de idade. Sim, ou seja, por amor, os seus pais te entregaram aos seus tios para que eles tivessem condição de cuidar de você da melhor forma. Isso E o adulto tem reconhecimento disso, mas aquela criança lá pode ter se sentido abandonada pelo pai e pela mãe. E aí a ferida é da talvez, criança. talvez hoje você não estivesse aqui se os seus pais tivessem tomado não tivessem tomado essa decisão tão difícil, não tivessem tido essa coragem. E aí, só que a criança, ela não conseguia ter essa percepção. A criança viveu isso de outra forma. E aí, quando a gente fala, lá, muitas vezes eu me senti abandonada e eu sinto muito por isso. E eu valido, sabe? Eu acolho a sua dor, porque ela é real. Então, assim, aquela criança não tinha condição de compreender a atitude dos pais. E muitas vezes, hoje, talvez, mesmo como adulta, você tenha esse sentimento de abandono, não processado cognitivamente, no sentido de onde está vindo isso, mas muitas vezes você pode sentir os reflexos disso na sua vida, compreender que as causas são outras, são diversas, mas a raiz está lá atrás. E aí, nesses momentos, quando a gente começa a ter essa compreensão, é a questão da gente parar, voltar, olhar para aquela criança, olhar para aquele bebezinho e acolher aquela dor, aquele sentimento. Porque é real, é dele. Não adianta você virar para ele e falar assim: criança, engole o choro que foi melhor para você. O bebê não vai entender isso. Então, assim, essas dores que nós trazemos aqui quando a gente fala da criança interior, elas são muito vivas e são muito reais. E elas precisam ser tratadas com muita paciência, com muita compaixão, com muito auto-amor, assim como a gente precisa cuidar de uma criança. Ela está concordando lá, é verdade. É isso. O que acontece muitas vezes é que nem sempre a criança, no seu caso, foi real. Você saiu com 2 meses de idade, você foi entregue para uma outra pessoa que não era aquela que carregou você, que você ouviu durante 9 vezes a voz dela e você sentia ela alisando a barriga, né? Não foi essa mãe que te criou. Então, você teve um trauma real, aquela criança teve um trauma real. Muitas vezes é a percepção, a criança nem viveu aquilo. E a pessoa tem o trauma porque acredita que aquilo foi ser abandonada, foi o desamor O e outras que, coisas. o que eu costumo trazer e usar como exemplo muitas vezes é que, assim, o bebê, ele não sabe, ele não tem percepção de tempo e espaço. Ele não sabe que a mãe está no banheiro do lado tomando banho, ou que passaram 5 minutos ou 5 dias. Aquele bebê vai sofrer como se a mãe tivesse sumido, desintegrado no espaço e nunca mais fosse voltar. E ele tem que lidar com isso, com os recursos que ele tem, com meses de idade, com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. Qual a percepção que essa criança vai ter? Como que ela vai lidar com isso? Então, a dor que a criança sente é dilacerante. E a gente não tem memória disso. Mas existiu. E a gente ignorar que isso existiu é a gente simplesmente fingir que essa dor não existe dentro da gente.
E aí, se eu não me conecto com isso, como que eu vou me conectar com a dor do outro que passou pela mesma coisa? Aí o outro começa, aí eu vou, pronto, lá vem. Aí eu já vou entrar naquela assim, já, lá vem com aquele negócio de querer me controlar, me sufocar, não aguento mais isso, eu quero espaço, eu preciso do meu espaço. E aí, por quê? Porque eu não consigo me conectar. Ou então eu quero me conectar demais porque eu quero que o outro preencha esse buraco. E aí vem Aí as vai dinâmicas. sufocando a relação, vai sufocando o relacionamento, vai querendo do outro aquilo que o outro não consegue dar nem para ele, e as relações vão entrando num desgaste. E é o que a gente tem visto aí, de relacionamentos onde cada um fica num canto, não tem reciprocidade, né? As pessoas estão cada vez mais isoladas, né, no mundo delas, muitos bem, outros mal, e as pessoas vão continuando dessa maneira, falam tanto que querem um relacionamento, mas não se permitem realmente viver, ou que é um relacionamento, tem regra, tem que, aí vai botando as regras. Aí se a pessoa Mas sai aí o que que daquela tá? Aí regrinha, as mulheres, elas querem um relacionamento com o príncipe da Disney e os homens querem um relacionamento com a atriz pornô, né? E com a mãe. Então, assim, ele quer ali, né? Tem que atender esses dois requisitos e as mulheres querem o príncipe encantado do Felizes para Sempre. Só que o Felizes para Sempre é até o casamento, né? eu já ia No dia fazer uma seguinte, brincadeira. Eu prefiro o lobo mal. Ah, eu tinha que brincar, né? Tá muito pesado esse assunto. Tá na hora da gente começar a dar uma sacudida. só para concluir aqui, a Gi está falando aqui que ela teve muito amor dos tios e ia muito para casa dos pais, mas ela se sentia assim abandonada, que ela já conversou muito com a mãe biológica a respeito, mas ela sempre sente, né? Ela sempre sentiu esse vazio. E eu sinto muito, porque eu acredito que esse vazio seja, né, muito difícil mesmo de ser preenchido, de ser elaborado, e é importante, sempre que você sentir isso, né, essa necessidade, procura ajuda. Procura alguém que possa te dar uma escuta empática, procura alguém que possa acolher, se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho. E eu ri porque eu já veio aqui, ou às vezes elas querem um escravo. Não, um homem falando, ó. Tá vendo? Esse homem se manifestando, mas você deve estar se colocando nessa posição também, né? Eu sempre falo o seguinte para todas as pessoas que eu atendo. Quando a gente está apontando um dedo para o outro, tem quatro virados para a gente. O quanto a gente não está espelhando nós mesmos no outro. Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Porque a gente julga o tempo inteiro, ninguém conversa mais, o outro tem que adivinhar o que a gente está sentindo e pensando. As pessoas não conversam, as pessoas não sentam como dois adultos, viram duas crianças se estapeando. Então, o quanto aí, tem outra, deixa eu ver só aqui o que a Gessi está falando, aprendi a colocar meus relacionamentos como tábua da minha salvação. Mas chegar nesse ponto foi e é muito difícil. Não Não, ela colocar. colocou ali que aprendeu a não Não colocar, né? colocar. Ela, Porque o que faltou um não acontece? ali, É buscar no outro o que está dentro de você. Se você ou não o que não consegue tá, se amar, né? não tem como o outro Sim, te amar. Você não sabe o sim, que é amor, como é que você vai receber ou dar algo que você não conhece? Porque hoje sim. eu vejo muito isso bem claro. As pessoas querem a posse do outro. Porque o amor, amar é ser livre. Esse é um livro que eu indico para vocês. Amar é ser livre. Porque o amor não pode aprisionar. Não pode. A liberdade, nós somos seres livres. Nascemos para viver, nós somos gregários, mas nós somos livres. Quando um está querendo aprisionar o outro, isso não tem como dar certo. E o quanto Não, a gente se coloca em posições simplesmente porque a gente quer e precisa daquilo. Isso é a tal da intenção positiva. A gente só entra
em relacionamentos tóxicos, e como eu falei já lá no início, relacionamento tóxico não é ser casado com um narcisista. Muitas das vezes a pessoa que busca um narcisista, ela está na posição de vítima e ela também é tanto manipuladora quanto narcisista. Por que que busca esse tipo de relação? É uma outra coisa que a gente tem que pensar. Eu estava falando hoje para minha cliente, o quanto fala de você e esquece o outro. Então, aqui, voltando aqui ao colega que falou, ou muitas vezes elas querem um escravo. O porquê você se coloca nessa posição? Por que que você se coloca na posição de escravo da mulher? Né? O que está falando de você aí e não dela? Porque ela, você não tem como mudar. Agora, você pode mudar. O seu comportamento, o porquê que atrai esse tipo de mulher. Se tá num ciclo de repetição, sempre com o mesmo tipo de mulher, as mesmas coisas para as mulheres, só atrai os mesmos tipos de homem, aonde você está errando. Porque não é o outro, é o que você está atraindo. E é o que eu falo, isso é energia, é a lei da atração. Se você está chamando para você esse tipo de pessoa, o quanto está falando de você mesmo. E aí é um convite que eu faço a vocês a refletirem sobre isso. É fácil? Não, muito difícil. Eu até hoje estou tentando encontrar o caminho, porque o dia que eu descobrir a chave mestra, eu vou ficar milionária. Porque eu vou vender, lógico. Mas é isso, não é fácil. Relacionamento é Não, muito difícil. não. Relacionamento com Relacionamento com a nós gente é mesmos. difícil, imagina com o outro. Cara, olha, eu usava uma frase. Eu vou dar um exemplo do meu, que eu adoro falar de mim, né? Porque a gente adora falar da gente, né? Então, uma frase que eu usava a meu respeito. E que hoje eu falo, cara, como é que eu pude falar isso de mim um dia? Só eu me aturo. Eu falava isso de mim. E, cara, hoje eu falo, eu sou a melhor mulher do mundo. O homem que me tiver, ele tá feito na vida. Olha como a gente precisa mudar Concordo. a nossa forma de olhar pra gente. Eu me achava uma pessoa impossível de conviver a dois. Quem te Nossa, eu não encho o saco convence de às ninguém. vezes? Eu sou super tranquila. Eu sou engraçada. Gosto do babado. Por que que um homem não ia gostar de estar comigo? Por que que não? Então, olha como eu era comigo mesma. Então, a gente tem que parar de se colocar numa posição de uma pessoa impossível de ser amada e a gente tem que parar de apontar o dedo para o outro, porque fulano isso, fulano aquilo, e você? E você nessa história? Lembre-se, um dedo tá para o outro, tem três virados para você, fora que eu não tô nem falando desse aqui, que é para dar o tiro. Então a gente tem que ter atenção a isso. É interessante você falar, porque assim, né? Quem foi que te convenceu disso? Né? Que só você se atura. Então, porque, na verdade, o que a gente precisa pensar é que por trás dessa toxicidade também existe uma qualidade que é o nosso desejo de amar e ser amado. Então, assim, a gente anseia tanto pelo amor que a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, assim, primeiro ponto é justamente a gente ter esse olhar de eu sou capaz de amar, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou amor. E a partir do momento em que eu sou amor, eu transbordo isso. E aí, quem for amor vai se conectar com isso. Vai se conectar comigo e a gente vai transbordar junto. Por quê? Porque a gente é interconectado aqui, né? A gente vive buscando conexões. A gente precisa de conexão. Vou ler mais uma aqui para a gente falar sobre os problemas de autoestima não vêm só dos pais, né? Podem vir dos relacionamentos ao longo da infância e da adolescência. Os primeiros traumas são até os 7 anos, depois eles são reforçados. Eles vão sendo reforçados ao longo da vida, mas normalmente é até os 7 anos de idade, desde a barriga até os 7 anos de idade, e aí depois é só reforço de trauma. Lógico, podem surgir novos traumas? Podem, mas normalmente eles vão sendo reforçados ao longo da vida, mas os maiores, a autoestima com certeza vem lá da primeira infância, né? E aí vai sendo reforçado, é porque a gente esquece.
nós temos uma coisinha chamada subconsciente, que ele quer proteger a gente. A nossa mente, ela quer proteger a gente. E aí ela simplesmente faz a gente esquecer, para proteger. A gente não ia sobreviver se a gente lembrasse. A gente não ia conseguir sobreviver. Como as crianças são sobreviventes. E aí, como que a criança ia sobreviver? Ela não tinha recurso. Ela não tinha recurso emocional para lidar com isso. Então, o que que o cérebro faz? Ele Apaga. apaga. E aí, o que que a gente faz? Desconecta. Então, a gente está desconectado daquela informação. Só que o nosso corpo, ele guardou essas sensações. Ele guardou tudo isso. E aí, o que que acontece? O nosso corpo, o nosso sentir vai se conectando com essas sensações que são familiares. E quando eu falo sentir, eu estou falando de hormônios, eu estou falando da parte fisiológica que é produzida durante esses momentos. Então, por exemplo, assim como a criança mamando no peito da mãe, a mãe e a criança produzem ocitocina, que é um hormônio, né, da conexão, do vínculo, isso mexe com o nosso organismo. Então, quando você vive momentos de dor, de trauma, o nosso corpo, ele também produz hormônios, ele produz cortisol, ele produz uma série de outras substâncias. E aí o seu corpo guarda essa memória, como isso sendo uma memória de que isso é amor, de que isso é um relacionamento, de que é assim que relacionamento acontece. Por quê? Porque você não tinha condição de processar essas informações conscientemente. Por quê? Porque você era um bebê, você era uma criança. Então, você apaga da sua memória, mas o seu corpo continua com essa lembrança. E aí, quando você encontra aquela pessoa que tem esse perfil, aí o que você fala? Nossa, bateu uma química. Eu não sei, é um negócio de pele. Que assim, quando eu tô perto dele, eu sinto um negócio que parece que eu não consigo. Nossa, vem assim, ó, de dentro. E aí é um atrás do outro, assim, ó, sentindo esse negócio, assim, ó. 8, 6 por meia dúzia que vai trocando. A Célia Por escreveu quê? aqui: eu amava meus pais e agora sem eles a vida ficou mais difícil. Não quer dizer que os traumas você realmente tenha sofrido de uma forma verdadeira. Algumas crianças, sim, foram muito maltratadas. Outras foi a percepção. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sua mãe foi tomar banho e deixou você dormindo no berço. Você acordou, começou a berrar alucinadamente, chorando, mas ela não está te ouvindo. Para aquela criança no berço, ela foi abandonada ali a míngua para morrer. Então, é a sensação do abandono. A sua mãe abandonou você mesmo? Não. Mas ali já foi instaurado um trauma com sucesso. E aí, todas as outras situações em que se você se via sozinha, esse é um exemplo que eu estou dando, você já reforçava aquele primeiro trauma do berço. E vai reforçando. Então, muitas pessoas têm fobias, têm medo de sair de casa. Muitas coisas é por causa de uma, entre aspas, uma bobagem dessa, né? Quer ver outro exemplo que eu acho que isso aconteceu comigo, que eu já tive umas experiências dessas minhas buscas. Eu acho que eu já sufoquei no berço, no travesseiro. E eu acho que eu cheguei a desfalecer mesmo, sabe? E eu já vi isso algumas vezes na minha vida, e era uma brincadeira que eu nunca suportei. Se alguém viesse com um travesseiro, botasse no meu rosto, eu jogava quantos fossem na parede. Eu ficava apavorada. E eu não entendia porque era só uma brincadeira. E aquilo me deixava. Eu tenho claustrofobia, eu não consigo entrar na máquina de ressonância. E nas minhas buscas, não entrava. Hoje eu entro, graças a Deus, por causa dessa dessensibilização que eu fiz. Eu consegui voltar no berço e ver eu sendo sufocada pelo travesseiro. Não necessariamente, não necessariamente alguém tentou me matar, mas eu posso, que isso acontece muito com as crianças, delas sufocarem com a cara no travesseiro. Por isso que até falo, tem esses cuidados, tem que ter com o bebezinho. Então, alguém fez isso comigo? Não necessariamente. Mas eu tive esse trauma, e foi um trauma que hoje me trouxe um dano muito grave, que era a máquina de ressonância.
eu não conseguia entrar na máquina. Eu fazia um escândalo, eu voltava a ser criança, eu começava a berrar. Era uma coisa que parecia um bebezinho dentro do berço. Entendeu? Agora, sério, ela falou que agora... Então é isso, não quer dizer que seus pais te maltrataram. Mas você pode ter sofrido situações na infância que, para aquela criança, foi abandono, foi maltrato. Aí pode ser um monte de coisa. Entendeu? Então, isso aí, como é que você descobre essas coisas? Buscando. Buscando. Eu tive que tratar minha claustrofobia, porque era uma coisa, assim, eu chamo de vergonhosa. Eu ficava de um jeito, e é muito difícil quem está de fora entender. Entender o Porque pavor. Eu não você podia não olhar quer, para a mas máquina. mas aí vem a questão da, da, da conexão. Se eu não consigo me conectar com a minha dor, eu não vou conseguir me conectar com a sua. Por que a gente não consegue ver criança chorando? Porque eu vejo uma criança chorando e vem em mim a dor que eu senti e que eu não consigo olhar para ela, eu não consigo lidar com ela, mas a criança chorando é um gatilho. E aí, assim, a Célia está perguntando, buscando por onde? Célia, terapia. Você pode buscar tarô Hipnose. terapêutico, oráculo, constelação, hipnose. Você tem dezenas de formas onde você pode procurar o autoconhecimento. Eu fui, Então, eu existem, travesti, o meu foi na hipnose. Eu sim, consegui bloquear isso na hipnose e eu ressignifiquei. Depois eu consegui entrar na máquina. Hoje eu entro na máquina, ainda entro vendada, porque são processos, mas hoje eu já faço o exame, não precisa ninguém ir comigo. A sensação que eu tinha é que eu estava sendo enterrada viva. Era apavorante. E era um escândalo mesmo. Eu já chegava chorando na clínica. Na véspera eu já não dormia, porque eu já ficava imaginando a máquina de ressonância. E não vai dar, hoje eu entro na máquina. eu não sei se vai dar tempo de fazer a tiragem. Vou fazer uma só. Então, ok. Só para. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mais algum ponto que você queria abordar a respeito desses temas. Bem, a verdade é a Hum. seguinte, galera. A gente só vai conseguir amar alguém se a gente aprender a se amar. A É gente isso. entender por que hoje é o que eu estava falando para minha cliente. Porque o que você está fazendo, tenta ver o motivo de você fazer o que você faz. Primeira coisa. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho sempre esse tipo de comportamento? E aí, tentar fazer diferente daquilo. Quais são as frases que vêm na sua cabeça quando você, por exemplo, muitas falam para mim assim: ah, Nádia, é uma canseira começar tudo de novo. É uma canseira ter que sair com o cara para saber se vai dar certo. A pessoa já vai pro encontro cansada. Aí vai dar o quê? Em canseira. Então, assim, é exatamente reprogramar a mente. Sim. Reprogramar a mente, se policiar o tempo inteiro. E o principal, se afastar de relações tóxicas. E como eu falei lá no início da live, não necessariamente é alguém que te trata mal, mas alguém que reforça E a sua. a questão você pode estar numa gaiola de ouro ou você pode estar numa prisão. Das duas formas, você está preso. Então, você pode estar numa relação até confortável, onde você se sente bem tratado, onde tem. Mas aquilo pode ser uma prisão. Então, assim como um relacionamento violento, abusivo, também é uma prisão. Então, a gente tem que olhar com. Olhar de fora, né? É o olhar sistêmico. Bem, eu vou fazer uma tiragem só e eu vou interpretar para solteiro e ela mesma para casados, tá bom? Então, vou começar com os solteiros. Vamos supor que vocês estão aí ainda naquela solteiro que eu falo, mas já tem alguém um crush, alguém que você está conhecendo, né? E aí, o que você está Na pensando? expectativa de ser convidado para sair no Dia dos Namorados, gente, ó, vou falar. Então, você tem aquela pessoa que você tá assim, será que vai me convidar para sair no Dia dos Namorados? Ai. Aí o pensamento, o seu pensamento.
saiu o chicote. Você já está pensando em se amarrar nessa pessoa, já está querendo que vire um namoro. Já está com muita intenção, já está pensando até se vendo de véu e grinalda. Vamos Nossa ver Senhora. ele, né? Vamos ver o cara. E aí os homens aqui, a mesma coisa. Se tiver um homem na sala, tinha uma, não sei se ainda tá, você já entra na relação, já está conhecendo a pessoa, já pensando no que vai vir depois. No curte o momento, já está pensando lá na frente. E essa pessoa está realmente já ele, né? Sempre, né? De cobra, já pensando em como deve ser bom a parada. O cara já está pensando em levar para a cama. Esse está querendo transar. Tá? Essa aí é para os solteiros, hein? Então a mulher já está pensando, oh meu Deus, ele é o homem da minha vida. E o cara já está pensando, nossa, será que ela é gostosa? O que É desse jeito. eu falei lá atrás? O que eu falei lá atrás? O príncipe da Disney e a atriz pornô. E aí o É o sentimento dela. X-Vídeo e a Cinderela. Como aqui é um relacionamento que as pessoas estão se conhecendo, eu não posso dizer aqui que ainda existe sentimento. Mas aí ela sai de chave. Então ela já está assim. Ai, dessa vez vai. Eu acho que eu encontrei a minha fechadura. Eu acho que agora eu me apaixono e vai ser para casar. Então ela já está ali na expectativa dessa ser a pessoa certa. Vamos ver ele. Ele já está pensando no rolê que ele vai dar com a outra no dia seguinte. Então o cara já está aqui, ó. Cara, tem outra na minha lista, vou ter outra, tem outros. Ele já está pensando em todas as possibilidades que ele tem de pegar alguém, porque ele está querendo transar, ele está de cobra no pensamento. E aí vamos ver os desejos e as atitudes suas. Você está acreditando que tirou a sorte grande, que ele é o cara da tua vida. Não, essa aí, ó, vou te falar, se você tá com crush, você tá querendo mesmo amarrar o cara. Vamos ver ele. Nossa, olha, ele até tá pensando se você foi isso tudo mesmo, quem sabe vira um namoro. Ele quer arrumar uma namorada também. O cara quer namorar, mas ele primeiro quer trepar. Aí depois ele vê se continua com você, você vai ficar saindo com as outras. Mas ele quer arrumar um relacionamento. Mas nesse momento, o primeiro pensamento, que é assim mesmo. O relacionamento vai ao longo. Aqui, mulher já tem essa mania de já achar que o cara. Eu lembro que uma vez eu atendi uma menina que ela estava conhecendo o cara. Ela tinha saído com ele uma vez. Ela, ai, mas e se ele me abandonar? Ai, se ele não quiser me namorar? Eu falei, caraca, tu tá conhecendo o cara, tu já tá pensando lá na frente. Curte o momento atual. Então é mais ou menos isso aqui. O cara até quer um relacionamento também. Mas ele é tipo assim, ele tá ainda testando. E os rumos da relação, aí saiu a montanha. Eu diria que vocês não vão ficar juntos, vai ser só sexo. Se você quiser, né? Lógico. Porque ele tá querendo. Então aqui eu pus solteiros. Agora eu vou olhar esse jogo. Olha só como é que é interessante. Eu acho que tem aluna minha na sala. Olha que interessante, o mesmo jogo. Agora eu vou falar dos casados. Bem, pensamento da mulher. Olhando o jogo assim, como um todo, essa mulher ela quer manter essa relação de qualquer jeito. Ela acredita que o relacionamento é para sempre, que ela tem que se manter ali nessa relação. Ele até tá querendo renovar a relação. É um cara que está buscando uma renovação, ele está querendo de novo a voltar a sentir a intensidade que ele tinha. É um cara que está nos pensamentos, ele também não vejo aqui ele querendo se separar dela, nem ela dele. Só que ele tá intenso, ele está querendo renovar a parte sexual também. Ela, com chicote, eu também diria que sim. Só que é uma coisa meio diferente. Ele é mais volúpia. Ela é mais aprisionamento. Mas os dois pensam em sexo ainda nessa relação. O pensamento é de renovação nele e ela de como eu faço para prender ele a mim ainda. E ele provavelmente fica cutucando ela a noite inteira e ela tem que parar de dizer que está com dor de cabeça. É mais ou menos isso. E aí, nos sentimentos, para ela, ele é o homem da vida dela. Que ela precisa realmente fazer com que essa relação. Aqui, olhando as cartas, parece que a relação subiu no telhado. E os dois estão tentando entender como fazem para salvar essa relação. Porque aqui teria que ter uma historinha, a pessoa teria que chegar contando alguma coisa. Então, eu estou inventando uma história aqui que pode ser a de vocês. E aí, aqui, ela está querendo realmente, para ela, ele é o homem da vida dela. Não existe outro, ele é único. Foi o homem que ela escolheu e que muitas pessoas acham que casamento é para sempre. Então, pode ser que ela pense dessa maneira.
Ele já está com os sentimentos confusos, está tentando buscar novos caminhos, porque ele quer renovar a relação. Só que ele está tentando ver outras possibilidades desse relacionamento se fortalecer novamente. E aí, os desejos. Ela vê alguns obstáculos no relacionamento, mas ela acredita que essa relação é uma relação duradoura, que veio para ficar. Ele também. Ele quer realmente se manter nessa relação. O desejo dele não é separar. E aí, a montanha nos rumos dessa relação. Precisava de uma história para eu saber mais ou menos o que a montanha está querendo dizer aqui. Mas eu vejo um relacionamento que pode ser duradouro, permanecer, só que eu vejo um distanciamento entre os dois. Mas eu não vejo o casamento acabando. Tá? Mas ainda há, para mim, há uma crise conjugal pelas cartas que saíram, aquela coisa do tempo da relação, né? Os dois ainda tentando salvar. Por isso que eu não diria que essa relação vai acabar. Mas vai estar ainda meio fria, os dois meio distantes um do outro, mas ainda, mesmo com as dificuldades, eles se mantêm juntos, porque a montanha fala de relações duradouras. Então, era isso. Para os solteiros e para os casados. Os solteiros... Ó meu cachorro, tá ouvindo? Não. Não dá pra ouvir a porta aí, não, batendo? Não. Então, era isso, povo. A tiragem. Eu vou fazer mais uma para quem está solteiro como eu. Aí essa é uma outra tiragem, porque não dá para fazer um templo de Afrodite para quem está encalhado. Então, os encalhados se tentem a mim. E eu vou perguntar se vocês vão arrumar um relacionamento por os próximos 3 meses. Ô, Jesus, eu não aguento mais tirar isso para mim, sempre é não. Então, vamos lá. Vamos ver se agora tem alguém no sim aí para eu ir junto no barco. Então, vocês vão arrumar um relacionamento nos próximos 3 meses? Então, os encalhados fazem aí. Pede aí. Eu acho melhor você falar vocês, entendeu? Porque já que para você sempre não, você pode atrapalhar aí o jogo. Não. Deixa eu de fora, gente. Então, vamos lá. O momento presente, o que tem de positivo para você arrumar um relacionamento? A torre. Bem, eu diria que você está fechada para arrumar alguém. Está mais olhando para dentro de você mesma e não está olhando para fora. Então, o positivo hoje aqui, eu vejo uma pessoa que quer, mas não quer. Não está buscando muito lá fora. Está muito mais voltada para dentro. Então, aqui o positivo é exatamente essa torre e um isolamento. Então, não está muito positivo isso aqui, não. Há um isolamento, um distanciamento, um fechamento. A pessoa não está se permitindo arrumar um relacionamento. Vamos ver o que nega. A conexão aliança. que a gente Cara, aliança negando. Cara, você não quer mesmo um relacionamento. Eu não vejo nesse momento alguém aparecendo na sua vida. Mas vamos lá para o futuro, né? Vamos lá. O jardim, ó, aí, aqui, ó só, eu começo a ver as dinâmicas. Cara, você precisa olhar para as suas crenças limitantes. Tem algo aí dentro de você que já te sabota. E você precisa olhar para isso. Precisa mudar a forma de olhar para as relações. E por que eu digo isso? Porque você tem uma torre na 1 e um anel na 2. Uma pessoa que pergunta se pode arrumar um relacionamento, está negando o próprio relacionamento, fica difícil, né? E o resultado, a cegonha. Sim, pode aparecer alguém novo, uma novidade, não dá para dizer se vai virar namoro, pode ser só um crush, porque você com essa torre, com esse anel aqui, eu não vejo você querendo realmente se aprofundar numa relação. Pode aparecer alguém, mas tem uma grande chance de levar mais de 3 meses, porque você tem uma questão para olhar aí nesse meio do caminho. E aí o motivo da pergunta, o cachorro. Você está muito afim de arrumar alguém fiel, parceiro, companheiro. Você está sonhando com isso, muito. Só que não adianta sonhar e dentro de você não acreditar que isso é possível. Porque existem situações aí na vida que você precisa olhar, porque você nega os relacionamentos. Bem, era isso. Então, só para trazer, teve um comentário aqui, eu quero para ontem, que no Dia dos Namorados tem que estar aqui. Não sei se essa pessoa estava desde o início da live, mas se não estava, sugiro que assista.
A Mônica tá falando que a Mas do eu solteiro achei foi certeira. sensacional. Oi? A Mônica tá falando que a do solteiro foi certeira. Eu achei É, sensacional e assim, achei muito interessante como que você faz duas interpretações diferentes no mesmo jogo, né, para duas situações diferentes. Então, e você consegue pegar essa energia e achei muito legal também essa expectativa, né, essa possibilidade aí para os solteiros dentro daquilo. A questão da conexão, né? Você tá fechado, você fala que quer, mas na verdade você tá fechado para se conectar com o outro. Você precisa olhar para isso, olhar para você, que é o que a gente vinha falando ao longo da live toda. e é interessante, isso aí que você falou e até aqui, que eu acho que tinham duas alunas minhas aqui, a importância de conversar com a pessoa. Eu, eu falo sempre, tarólogo não é vidente. Vidência é uma coisa, intuição é outra. Se você não conversa com o tarólogo, tem grande chance da sua tiragem ser ou você mentir para a pessoa. Eu vou testar esse tarólogo, ver se ele é bom mesmo. Isso não existe, gente. Mentir, diz a minha aluna, Gislaine. Ô, Gislaine, é você? Então, o que acontece? Você mentir ou você omitir para você ver se o cara trabalha direito, não tem como. Você vê uma tiragem, eu fiz a mesma tiragem com duas situações hipotéticas, porque aqui eu não sei a vida de ninguém. Então, a pessoa está conhecendo e a pessoa está casada. E aí, olhando o jogo, já vem a situação na minha cabeça. Cara, eles estão tentando salvar esse casamento pelas cartas que estavam na mesa. Então, eu interpretei dessa maneira. Mas se a pessoa tivesse vindo para o jogo, ela teria me falado provavelmente o seguinte: cara, eu não quero me separar, mas a gente está numa crise, nosso casamento não está bem, e eu não sei mais o que fazer. Eu estou tentando de tudo. Eu vim consultar as cartas porque eu estou tentando encontrar um caminho para essa relação. E, geralmente, quem procura é a mulher, mas eu tenho homens que vêm buscar também, tá? Oi, Jessi, tá aí também? As minhas alunas. Então, o que acontece? Por isso que é fácil, assim, numa tirar. O que é importante? Conversar, é o que eu falo para elas na aula. Converse com a pessoa. Tente. Porque, olha só, outra coisa importante num jogo: a casa que nega. A pessoa está negando o relacionamento. Você acha que o resultado vai acontecer? Provavelmente não. O resultado é uma probabilidade. Poderia ter um sol ali dentro no resultado. Mas eu tenho a carta mais importante, depois do coração, para relacionamento. Oi, a Célia da Rural. Oi, Célia. Agora que eu vi que é você. Célia Cardoso, isso mesmo. Ai, que bom. Saudade, viu? Era muito boa aquela época. Então, quando a Ô, pessoa Nádia. nega o amor, ela nega a relação, pode ter um sol no resultado. Depois me chama no direct que eu te mando o meu celular. Então, o que acontece? Você tem que fazer, você tem que falar aí, olha. Célia tá perguntando como faz consulta com a Nádia. Nádia, como é que faz uma consulta com você? Me chama lá no direct. É que eu tô pegando aqui o. Me manda Não, eu tô com mensagem no essa linha de direct raciocínio que eu te aqui. mando o meu WhatsApp. Aí a gente conversa no WhatsApp. Então, gente, olha só a importância de uma conversa. Então, quando vocês forem jogar com alguém, fale realmente o que está te levando para ali, a sua dor. Você não quer olhar a sua dor? O baralho cigano mostra a sua dor. Ele mostra. Quando eu falo que baralho cigano é autoconhecimento. Quantas pessoas E aí, aí eu já mandei para você, para constelar, que eu vi no baralho cigano e no tarô e confirmou com a constelação? sim, não é a única, porque tem outras tarotistas que também me mandam, né? E aí eu vou te falar uma coisa. Como é que você nega? Qual foi? Eu quero um relacionamento, mas no negativo eu estou negando o relacionamento. Mas como que acontece isso? Eu vim sozinha no mundo e eu vou sozinha. Exato. E tem várias maneiras de você negar um relacionamento. O homem não presta. Eu vou ser traída, eu vou ser chifrada. Isso é uma crença que está tão enraizada que, assim, você se apega a isso como verdade e é isso que você atrai para sua vida.
Adriano também quer fazer uma consulta comigo. Ô, gente, vem pra mim que eu tô precisando atender muito, que eu gosto. Eu gosto de bater nos homens, adoro. Ah, Eu não, menina, os homens que eu atendi, eles me ensinaram muito. E eu falo novamente aqui pra vocês, mulheres, os homens também têm coração. Eu não acreditava, sim. mas eles têm. Não só tem coração, como eles estão. A gente vê muitos homens nessa busca do autoconhecimento também, do desenvolvimento do masculino saudável. Então, assim, é para derrubar essas crenças mesmo de que homem é tudo igual, de que se você está encontrando um homem igual, é porque você não mudou. Exatamente. Então, olha para você primeiro. Aproveita a sua solitude e vai olhar para você. Eu acho que a gente já Amém, eu está aqui tenho há quase coração. 2 horas. Amém, eu tenho. Mas esse assunto é polêmico, né? Amém, eu tenho coração. Não, a Nádia está por com os meninos. Não, menina, tenho tratado eles tão bem, os meus clientes. Eu trato eles bem demais. Eu até falo, ai, que mulher marvada, tá judiando de você. Mas não é não, pessoal. O ser humano, não importa o sexo. Nós temos nossas dores e o homem, ele também teve lá os traumas dele quando ele era uma criança. E eu vou te Não, a dizer questão é que mais, se bobear mais que a gente, porque a mulherada aí que tá criando filho para ser o filhinho da mamãe, o marido, o esposo, né, no lugar do marido, tá? Que adulto vai ser esse homem, né? os homens não foram autorizados nem ensinados a expressar seus sentimentos Isso. e as suas dores. Homem não Então, assim, chora. Nossa, eles essa não frase. sabem, eles não, muitas vezes eles ainda estão nesse processo de descobrir que eles podem sim expressar os próprios sentimentos e as próprias dores. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com homem, justamente porque muitas vezes a gente vê esse desabrochar mesmo. A gente vê os homens começarem a se permitir se olhar, sofrer, chorar, e assim, quando eles enxergam, geralmente eles entram naquele lugar de eu vou mudar, eu vou fazer. Eles tomam a força do masculino para fazer. Então, assim, gosto muito de trabalhar porque a gente muitas vezes vê muito mais efetividade no desenvolvimento do homem, porque ele se empodera ali daquela força do masculino mesmo. E é muito E se bacana. a gente parar para pensar, para o homem já é tão difícil buscar essas coisas. Quando ele busca, ele fala, agora eu resolvo, que eu estou aqui, né? Exatamente, E é muito interessante. exatamente. Minha clientela, 90% é mulher, né? Então, Sim, a minha também. 10% são homens. Mas eu tenho homens que vêm jogar sempre. Sempre estão vindo jogar, sabe? A gente pode marcar uma live para falar só sobre o homem, hein? Ah, vou Só adorar. sobre o masculino. Olha como é que eu já fico com água na boca. Eu sou apaixonada pelos homens. Eles são fantásticos. São fantásticos. Amém, eu também. Eu Muitos também. Eu tenho muitos amigos homens e eles são parceiraços. Hoje mesmo, o Adriano aí tivemos um papo maravilhoso. Ontem eu fiquei 2 horas no telefone com o Fábio, meu amigo. E assim, os homens realmente, a gente precisa tratar eles um pouquinho melhor. A gente está muito marvada com eles. Gente, vamos? Vamos Daqui a marcar essa pouco. live para falar dos Vamos, homens. Então vocês têm que botar vamos. já lá aqui nos comentários dessa live, quando eu subir com ela, o que vocês querem saber sobre os homens. Não, eu vou fazer o seguinte: a gente marca a live se a gente tiver aí 10 comentários com indicação de perfil de homem aí para participar da live com a gente. Tem que Para chamar, assistir essa live com a tem que gente. chamar uma marada para cá. É isso aí. A Porque gente não quer a gente não quer o desenvolvimento do masculino, então a gente tem que chamar o masculino para participar. Então, assim, convida, pode botar aí nos comentários marcando os homens para eles virem assistir, que aí a gente vai e faz a live para eles. Para eu passo até eles a chamada especialmente. da live com esse ás de paus, ó. O que será? Vamos chamar esses homens, gente, para eles ficarem assim de novo, ó. Isso aí. Vamos botar eles no masculino forte aí, para dar um couro na gente, para a gente voltar para o nosso lugar de mulher, não é verdade? É isso aí.
Pessoal, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Aline, novamente. Hoje a gente estourou mesmo, né? Você Mas o percebeu assunto que a gente veio combinando? é de vermelhinho, bem pombagira, né? É É o amor, amor, né? é É o amor do amor. sangue, aquela cobra lá na tiragem. Ah, Adriano, você é suspeito que você fica aí só me puxando meu saco. Adriano enche minha bola. Ele enche minha bola. Ele Vai fala, ficar Nath, eu adoro gravada, seus vídeos Lucy. no teu Instagram. Você é direta, eu adoro, eu te amo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu que te amo, Adriano. Muito obrigada pela participação. A live vai ficar gravada. Eu vou subir ela para o YouTube. Compartilhem a live lá do YouTube, depois com as pessoas que vocês acham que precisam assistir essa live, que tem problemas aí de relacionamento e não conseguem ver o motivo. Eu já Ou então que podem descobri se todos os meus. beneficiar desses conhecimentos, né? Porque assim, não é só quem tem problema. Muitas vezes você tem um relacionamento que pode ser beneficiado com essas informações. Então, assim, de repente você está assistindo aqui e você fala assim, nossa, a gente pode usar essa ideia, a gente pode melhorar aqui, a gente pode crescer junto. Então, assim, aproveitem, sabe? E compartilhem as informações boas com as pessoas. Aí, por que que a gente tá de vermelho? Porque é Foi com... sincronicidade. Não foi combinado. Para falar a verdade, a gente nem faz pauta. A gente anda com a cara e com a coragem aqui, toda É vez. isso aí. Porque eu detesto pauta. A gente só vem bater papo aqui com vocês, na Eu verdade. falo que as minhas aulas eu monto os slides para eu não sair do foco, senão daqui a pouco eu estou viajando, falando um monte de coisa. De vez em quando eu tenho de vez em quando eu tenho que puxar a, a Nádia aqui de volta. Tem live já falando sobre constelação, mas a gente pode fazer outra também, mas a gente já fez. Lá no meu YouTube, porque aqui no Instagram tem muita coisa que não são só as lives. Então, mais fácil de achar as lives lá no YouTube. Então, vai lá no YouTube, tem várias. A gente já fez do luto e tudo tem ligação com a constelação familiar. Nós fizemos sobre a prosperidade, a importância do pai e da mãe na prosperidade. Fizemos uma sobre. Não é de escassez, acho que eu fiz sozinha. Eu fiz uma de escassez. Então, assim, tem várias lá no YouTube. É mais fácil vocês acharem as lives lá no YouTube, porque aqui tem muito outras coisas também. Essa da constelação, ela é bem antiga. Eu não sei se você colocou no YouTube, mas Eu depois botei você dá uma todas. olhada. Todas, então Todas. tá lá, porque a Estão gente todas já lá. fez sobre constelação também. Todas lá. A gente podia fazer uma, Aline, depois, exatamente desse negócio da visão, a ligação do baralho cigano do tarô com a constelação familiar, né? Pode colocar aí, gente, os temas, bota nos comentários pra gente depois do Depois que vídeo, eu depois que a Nádia subir o subir, vídeo, porque os senão a temas pessoa que não vocês consegue ver. gostariam de ver a gente falando, que aí a gente abre a live depois e vai tratando dos temas que vocês sugerirem, tá bom? A Gessi está falando que lives no YouTube são melhores. A Patrícia vive pedindo para eu fazer no YouTube, mas eu não sei como é que faz lá de duas pessoas. A gente vai aprender e a gente Porque faz, a não se preocupa não, Patrícia galera. A quer que gente eu vai faça no evoluir YouTube também. tecnologicamente. Ela está dizendo que lá no YouTube é melhor. Eu só não sei fazer ainda. Então, quando eu aprender, a Patrícia disse que vai aprender e vai me ensinar. Mas tá bom, gente. Olha, uma boa noite. Já vão dar 9 horas da noite, amanhã eu levanto às 4. Então, ó, um beijo para vocês. Muito Beijos obrigada. Amém a para todo mundo todo aqui. mundo. Obrigada por quem ficou aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Nádia. Gente, não entendo nada disso. Então, achei a ideia da junção do tarô com a constelação ótima. Porque eu vejo dinâmicas no tarô e mando para a constelação. E aí confirma na constelação o que eu falei no tarô. É impressionante. Só que aprofunda mais, a pessoa consegue ver a dinâmica de uma maneira mais profunda. Pessoal, era isso. Uma boa noite. Depois que a gente subiu o vídeo, coloque o que vocês querem, porque agora aqui não adianta que isso vai sumir. Então, depois que a gente subir o vídeo, vocês coloquem lá assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse. As minhas alunas, eu falo, assistem essas lives, que eu uso isso direto no baralho cigano, no tarô, e para vocês aprenderem e aprofundarem isso nas tiragens. Mas é isso, ó. Uma boa noite, uma excelente semana, Beijos. galera. Tchau, Tchau. tchau.